Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber nossas notificações de novos vídeos. Sou pai de 3 filhos. Essa causa acabou caindo de paraquedas no meu colo, porque logo após a vitória do Bolsonaro, quando meu filho foi pegar um ônibus para a universidade, ele estava de verde e amarelo com alguns colegas e começaram a cuspir na cara deles, proibindo eles de entrar no ônibus que os levaria até o campus. Então isso me revoltou, né? São, às vezes, veteranos, os caras têm 30, 40 anos, estão dentro da universidade. Meu filho, com 17, sofreu isso. Mas é só uma introdução, né? Meu nome também, Miguel, como o senhor. Alguns dizem que Miguel não é uma escolha, é um chamado, né? Um nome. Mas eu faço parte do movimento Direita Gaúcha, tem alguns aqui também, do movimento Unilivres, que luta por universidades livres. Não pedi para entrar nesses movimentos, me convidaram, justamente porque eu fui para dentro da universidade, cobrei do reitor. Eu digo aqui aos senhores todos que fizeram lindos discursos sobre história e socialismo, saiam do discurso e vão para o campo de batalha, para a infantaria, lá na frente, lá dentro da universidade, na sala do reitor. É lá que está o problema, lá que a gente tem que combater. Tá? Então, eu tenho, na verdade, 1 minuto não vou conseguir falar, mas eu vou passar isso aqui para vocês. Isso aqui é na Universidade Federal de Pelotas, um convênio com o MST, uma turma da veterinária, que entra sem fazer Enem, sem fazer PAV, o que for, né? Processo seletivo é indicação do MST. Basta ser filiado do... Isso aqui é o alojamento, a universidade recebe R$1,5 milhão por ano para manter essas pessoas aí dentro. Eu chamo de campo de concentração da Universidade Federal de Pelotas. São imagens, só que agora nós vamos rodar aqui, ó. Isso é no Brasil, não é na Venezuela, tá, gente? Fica 240 quilômetros daqui. Essas imagens, eu fiz vídeos, denunciei o reitor, levei até o Ministério Público Federal, ele já foi intimado no dia 7 de maio. Então, isso que eu falo para vocês, não adianta ficar nas redes sociais dizendo isso e aquilo, tem que ir para o campo de batalha e botar para cima. Isso é uma biblioteca, isso é um alojamento de 8 metros quadrados com 6 alunos dentro. Então, só para vocês terem uma ideia, enquanto roda, eu vou continuar falando aqui para vocês. A dificuldade de botar isso na imprensa, ninguém quer publicar. Então, eu entrei no relatório gestacional lá da universidade, eles investem R$400 mil em publicidade, no caso dessa universidade, ela tem um orçamento de R$800 milhões, é o mesmo de um município com 400 mil habitantes. R$800 milhões por ano é a Universidade Federal de Pelotas. Eu tenho o relatório e posso encaminhar aos senhores. Esse convênio é R$1,5 milhão por ano com o MST. Né? Esses são os alojamentos, os alunos são tratados assim. Então vejam bem o discurso, né, do sem terra, da maneira que a esquerda fala. Olha a cadeira que eles estudam, olham as mesas que essas pessoas... Olha, o banheiro não funciona. São exemplos de uma universidade federal com orçamento de R$800 milhões. Né? Eu não consegui publicar isso na imprensa, mas eu consegui, temos as redes sociais e publiquei. O Políbio Braga, que já saiu daqui, o jornalista, foi o único que me ajudou. Né? Então, graças a ele, consegui ter uma notoriedade. Né? Tem outros casos, não é resumindo aqui tudo que eu tinha para falar, mas eu comparo o professor que doutrina a um estuprador. Ele estupra a criança e ele diz para a criança, não conta o que eu estou fazendo. Não é? É a mesma coisa. É um estupro educacional, não físico, tá? Mas, basicamente, eu comparo isso. Né? Ele vai chantageando o aluno e você não pode falar o que eu estou fazendo e ele continua aquela doutrinação. Também, e como eu falei, isso caiu de paraquedas no meu colo e eu poderia citar para os senhores aqui mais de 1.000 casos. 1.000 casos. Em uma semana eu recebi 200. E não são somente alunos, são servidores também. Por exemplo, pessoas que declararam o voto contrário a ideologia, né, que está dentro das universidades, tiveram um banheiro trancado na segunda-feira após as eleições. As pessoas, no mesmo dia, já me chamaram. Olha o que está acontecendo. De um professor dizer que o vale alimentação dele era maior do que o salário do servidor. Isso lá dentro da Universidade Federal de Pelotas. Tipo assim, quem tu pensa que tu é, porque é um vale alimentação maior que o teu salário. Eu tenho esses áudios, esses depoimentos gravados. Então, chega um momento, eu não gostaria que isso tivesse caído no meu colo, né? Mas a gente não pode dar mais para trás, porque eu estou lá em Pelotas e pais me ligando de São Paulo, não sei nem como descobrir no meu telefone, dizendo, por favor, não dá para trás, não desiste. Eu perdi minha filha, tudo que o senhor falou, que falam para o senhor, também falam para mim lá.
né? Então, não dá para. Então a gente não tem mais como voltar atrás, né? E tem que se expor, tem que enfrentar essas pessoas. A maneira de enfrentar não é a agressão física, é indo no Ministério Público Federal, cobrando, né? Divulgando. Se a imprensa não divulga, como eu falei aqui, uma universidade que tem um orçamento de R$400 mil para publicidade, vocês acham que um jornal que recebe esse dinheiro vai publicar uma notícia contra o melhor anunciante dele? Ele não vai publicar. Aí eu sempre digo, se um mosquito mordeu um estudante LGBT na universidade, sai na capa do jornal no outro dia. O meu caso, eu fui para dentro da universidade e gravei um vídeo lá. E levei na imprensa, na Globo, nos jornais locais. Sabe o que? Qual foi a notícia que eu tenho o recorte do jornal? Intolerância toma conta da universidade, um homem invade a universidade para gravar vídeos. Foi o que saiu no jornal a meu respeito no outro dia. E não a verdade que vocês estão vendo aqui nessas imagens. E eu tenho outras tantas imagens para citar para vocês. Então, agradeço novamente ao Políbio Braga, ele me ajudou muito a publicar. Tá? Mas vou citar outros casos, eu também trabalhei como fiscal e delegado nas eleições. Uma diretora de uma escola que nós prendemos lá, conduzimos, ela era diretora da escola, ela estava a serviço do TRE, do tribunal aqui, ela estava com uma camiseta do PCdoB, a serviço da Justiça Eleitoral. E como administradora do prédio, nós pedimos que ela tirasse a camiseta, ela não tirou, e nós chamamos a polícia e ela foi conduzida. Né? Trancaram nossos fiscais dentro da sala de aula, espancaram ele. Para vocês terem uma ideia, assim, o envolvimento das escolas, tudo isso denunciado na polícia, no Ministério Público Federal. Né? Não adianta só botar no Facebook. Eu gostaria de ler aqui, eu tenho muita coisa para falar, mas vou resumir muito. Tá? Uma professora dessa mesma universidade, numa faixa de 40 quilômetros, nós temos duas universidades federais, a UFPEL e a UFURG de Rio Grande. A UFPEL, ela teve uma professora que eu fui no gabinete do reitor, e o nome dela é Regiane Barreto Jardim, professora de História Medieval. Ela botou nas redes sociais o seguinte: fascistas têm de morrer, um a um, e me inscrevo para essa missão. Depois ela escreveu, golpistas, grotescos e estúpidos. Ela também botou, a origem da minha revolta está no ódio de classe. Ela botou, odeio burguês e você cuide-se para saber de que lado você está. E depois ela botou ainda que serão cobrados pela história. Então ela estava se voluntariando a matar fascistas. Ela botou isso no Facebook de modo público. Então essa professora também foi denunciada no Ministério Público. Qual foi a punição que o reitor deu para ela? Afastou ela. 6 meses depois ela foi aposentada. Ela não sofreu nada, nenhuma repreensão da justiça. Com essa declaração, isso é uma matéria, tá? Eu já vou encerrar aqui. Para encerrar, mais uma também, a Universidade lá de Rio Grande, na parte da Faculdade do Direito, casos que o senhor não sabe, mas que pode levar adiante. Ela fez um convênio, vejam bem, a Faculdade do Direito, na parte de Relações Internacionais e Direitos Humanos, fez um convênio com a Universidade de Cuba, em Havana. Como que eu vou fazer um convênio de direitos humanos com uma universidade cubana? Se não é por financiar, mandar alunos para lá e trazer cubanos aqui para o Rio Grande do Sul, através de um convênio, tudo pago com dinheiro público, lembrando sempre. Tudo isso que nós vimos naquele vídeo é dinheiro público. É o nosso dinheiro usado para doutrinação. Eu tenho, como eu falei, tem mais de 1000 casos para falar para vocês, já estourei o tempo. Eu digo aos senhores, vamos sair das redes sociais e ir para o campo de batalha que é lá dentro. Fui para frente à universidade fazer abaixo-assinado. Eu sou pai de aluno, eu não sou estudante, eu não ganho nada estando lá na frente. Ganho sim a qualidade do ensino e a boa gestão. Mas teria outros tantos casos, vídeos para mostrar para vocês, depoimentos de servidores, professores e alunos que não compactuam. Mas a minha dica final, já conversei com o Miguel um pouquinho antes aqui, bem pouquinho, mas que sejam lideranças nas suas regiões, né, que ocupem espaços, sejam eles quais forem, na rádio, no jornal, nas redes sociais, na frente da universidade, no conselho tutelar, aonde for, onde tiver espaço, ocupem, senão a esquerda vai ocupar esse espaço e não adianta reclamar que ninguém está fazendo. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber nossas notificações de novos vídeos.